Alô, gente bonita que sempre nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, Momento Lobo da Costa, ou também no programa De Frente para o Astro com o nosso querido Astrogildo. No último episódio, nós conversamos sobre o nosso amigo Francisco, com os problemas dele relativos a um casamento complicado. E o que se sabe é que o Francisco continuava muito a produzir versos, e não só versos, crônicas, contos, o romancete que ele já tinha feito, muitas peças teatrais que infelizmente não chegaram até nós, algumas sim, outras não. E enquanto ele produzia bastante intelectualmente, a sua saúde se debilitava cada vez mais. Porque apesar dele pedir ajuda, ele, na época, a ajuda era muito mais um paliativo para o aspecto alcoolismo do que propriamente um auxílio mais fortemente. Então, nosso Francisco continuava assim, trabalhando de dia, indo também à noite para tabernas, tascas, né? E essas tabernas, essas tascas se localizavam onde agora é a nossa Avenida Bento Gonçalves, né? Especialmente naquela região ali, atrás da Brigada Militar. Ali havia uma grande cruz que era resquício de um cemitério que ali havia e já tinha sido retirado daquele local. Então, ali ficou como um lugar de bebidas, de encontros e etc. Um lugar não muito interessante. E que, infelizmente, o nosso Francisco frequentava. Bom, o ano de 1883 é um ano muito triste e fatídico. Por quê? Bom, em dia 5 de janeiro de 1883, morre a Saturnina Elvira de Arruda. De que ela morre? Ela já estava com problemas pulmonares severos e, dito pela sua irmã e amiga confidente Luísa, aquela que namorava o Francisco de Paula Pires e que os dois casais, Luísa, Francisco de Paula Pires e Francisco Lobo da Costa e Elvira, saíam, passeavam juntos quando acontecia essa amizade. Depois que o pai de Elvira proibiu, inclusive o amigo sumiu, né? O Paula Pires também esqueceu o Francisco Lobo da Costa. Então a Elvira era uma pessoa tímida, mas que soube até depois daquele noivado impor a sua própria vontade. O que ela fez? Ela realmente não quis mais nenhum noivo e se manteve uma vida muito tristonha até, mais em casa, e pelo que a Luísa nos fala, ela queria morrer. Por que ela queria morrer? Assim, ela estava com 22 anos, morreu com 22 anos, flor de idade. E ela queria morrer porque ela se achou muito fraca em relação aos posicionamentos anteriores, inclusive com o Francisco Lobo da Costa.
Então, a gente pode agora fazer alguma retrospectiva entre o Francisco e a Elvira em relação a idades. Bom, sabemos que o Francisco conhece a Elvira quando visita a Fazenda dos Molhos, que era no Cerro de Aceguá, no lado uruguaio, perto de Jaguarão. Lá ele vai conhecer a família toda do Epaminondas Arruda, ou Saturnino Epaminondas de Arruda, que é o amigo dele, e também amigo não só por ser jornalista, mas também pelas causas que todos esses amigos, ele com Fernando Osório, defendiam. Eram abolicionistas republicanos e também todos queriam a igualdade social, a igualdade das classes. Bom, então ele conhece a Elvira com 18 anos. E que idade tinha a Elvira nessa época? A Elvira tinha 10 para 11 anos. Mais para 11 do que 10. Era muito criança, né? Ali não, ele só conhece, tem apenas um primeiro encontro, não um encontro romântico, mas apenas toma conhecimento dela. Bom, aí vão passando os anos e ele vai para os saraus, etc., na casa da Elvira, na casa das outras famílias, Osório, e tantas outras famílias ricas de Pelotas. E lá, sim, eles vão aí se conhecer melhor. Então, vamos ver um parâmetro entre o Francisco e a Elvira em relação às idades. Então, como eu já falei, os 18 anos, a Elvira tinha 10 para 11, e aos 21 anos, em 1874, aí inicia realmente o namoro. Ele com 21 e ela com 13 para 14 anos. Isso, nessa época de 1874, era muito comum, inclusive casamentos, né? As moças já se casavam na tenra idade. Então, ali, ela começa a namorar sem a família realmente perceber isso. Aos 23 anos do Lobo, depois de ter ido já para São Paulo e retornado, ele continua esse namoro com a Elvira, aí dedica aquelas várias poesias para ela, com o nome dela, né? A Harpa do Amor, Escuta, Adeus, A Sombra do Salgueiro. E a Elvira ali, né? Em 1876, já está com 15 para 16 anos. Então, é nessa época que os pais, então, mais o pai dela, que é o João Mendes de Arruda, então, planeja aquele noivado com um rico charqueador, que até hoje a gente não sabe quem era o rapaz. Eu acho que ele ficou tão chateado quanto a família que desapareceu. Não se encontra sobre quem teria sido o noivo noivo por horas, né, da Elvira. Então, aí, depois disso aí, nós vamos para o ano de 1879, que o Francisco já está
em Jaguarão, onde ele se casa. Ele está com 26 anos, se casa, e a Elvira está com 18 para 19 anos. Então, aqui ela já está sofrendo muito. E depois a gente vai passar para 1883, né? Quando a Elvira já está com 22 anos, mas quase com 23, né? E é quando ocorre, infelizmente, a sua morte. Bom, o que acontece nisso tudo? O Francisco vai se sentir culpado, talvez, da morte da Elvira. E ele vai, neste ano de 1883, ter um ano muito difícil, com muito álcool para esquecer e esquecer demais, e isso só o debilita bastante. Então, o que nós vamos ver? O ano de 83 começa então muito mal, com a morte de Elvira no dia 5 de janeiro. Aí, a partir daí, o Francisco já tem sua vida meio totalmente desregrada, bebe demais. Em 29 de março, vem a Pelotas uma atriz menina, né, uma menina prodígio chamada de Julieta dos Santos. E ela veio especialmente para declamar algumas poesias que o nosso Francisco fez em homenagem a esta menina, a Julieta. E é no 7 de abril que isso acontece, e o nosso Francisco vai ser barrado na porta. Por quê? Segundo o que diz o Alfredo Ferreira Rodrigues, o Francisco se apresentou para ingressar no teatro, assistir a menina, e não o deixaram entrar. Por quê? Porque ele estava alcoolizado, porque ele estava mal vestido, porque a barba, como se chama nessa época, a barba estava inculta. Inculta quer dizer que não estava muito bem feita, parada. Enfim, não o queriam ali, daquela forma como ele se apresentou. E isso foi uma grande tristeza para o Francisco. E não só para o Francisco, para Pelotas, né? Porque Pelotas gostava de um Francisco Lobo da Costa, eloquente, intelectualizado, que era fértil no seu verso, que tocava muito bem piano, que declamava bem, que encenava bem também. Ele representava também nas suas próprias dramaturgias. Mas, aquele momento do 7 de abril, ele estava diferente, transfigurado. Então, realmente, o Francisco ali ficou mais débil. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda. Ele era consciente do seu alcoolismo e queria ser ajudado a sair dessa crise alcoólica, mas sozinho não conseguia. Então, ele ia para a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, e aqui nós vamos ver uma foto da Santa Casa de Misericórdia na época do Francisco.
ele lá ia e se auto-internava, né? E ficava para ver se melhorava. Bom, mas qual era o regime para um alcoólico? Era um regime muito simples, alimentação sadia, né? Um pouco também de água de melissa para acalmar, alguns calmantes e só isso, né? E o doente tinha que ter uma grande força de vontade para vencer os problemas do alcoolismo. Bom, então, nós temos várias internações do Francisco. O ano de 83, ele já se interna e depois é dado alta. Ele sai e vai ir para Dom Pedrito, ficar um tempo com seus amigos lá. Lá ele vai escrever bastante para a Gazeta Pedritense e vai até lançar uma obra de arte muito especial, que é a peça teatral O Filho das Ondas. Esse Filho das Ondas foi feita em várias cidades do Rio Grande do Sul e tem uma retrospectiva bem grande até fora do Brasil, como, por exemplo, no Uruguai. Inclusive, a nossa confraria Amigos de Lobo da Costa, que é anterior ao nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, encenou esta linda peça teatral. E como é que vocês acham que era o tema? Filho das Ondas. O tema é sobre pescadores e se passa lá na Colônia Z3. Mas isso vai ser assunto do nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado deste e vamos ver se o Francisco, com auxílio da comunidade pelotense, ele também se conscientizando de que precisava não só da sua própria força de vontade, mas de um outro recurso médico. Vamos ver se ele consegue ou não superar isso, ou se consegue, por quanto tempo. Isso vai ser motivo do nosso próximo episódio. Um beijão e até a próxima vez.